Frente do Ministério Público pela Amazônia investiga indícios de ação orquestrada das queimadas na floresta. Ação conjunta entre poder público e iniciativa privada permite reforma de escola em comunidade pesqueira no litoral paranaense. Cãozinho finge ter a perna quebrada para chamar a atenção das pessoas e ganhar carinho e comida, e o vídeo viraliza na internet. A gente fala hoje sobre o voluntariado, um importante ato de amor e dedicação às obras sociais. Você também vai conhecer a história de Santa Mônica e do filho dela, Santo Agostinho, santos celebrados essa semana. E mulheres que se reúnem uma vez por semana para orar pelos seus filhos com o propósito Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora aqui no Jornal Boa Notícia. Olá, boa noite. Começamos agora mais uma edição do Jornal Boa Notícia para todo o Brasil. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, anunciou uma frente do Ministério Público pela Amazônia. A medida foi tomada porque, segundo fala da própria procuradora, há indícios de que os incêndios foram uma ação orquestrada. A medida foi tomada após uma reunião com a participação de procuradores do norte do país em Brasília. A procuradora explicou que será aberto um inquérito para investigar as queimadas na Amazônia. Segundo Dodge, há indícios que os incêndios foram uma ação orquestrada. Ao deixar a reunião com Raquel Dodge, o subprocurador-geral da República, Nível de Freitas, coordenador da Câmara de Meio Ambiente, destacou que, além do poder público, as organizações não governamentais têm papel fundamental na preservação do meio ambiente. O procurador da República, Joel Bogo, integrante da Força Tarefa Amazônia, que participou da reunião, disse que as queimadas são reflexo do aumento do desmatamento ilegal. Ele afirma que há atuação de vários grupos ligados a organizações criminosas. Nesta segunda-feira, Raquel Dodge pediu ao Supremo Tribunal Federal que parte do dinheiro do fundo do Lava Jato, resultado de um acordo da Petrobras com autoridades dos Estados Unidos, seja destinado para combater as queimadas na Amazônia. O dinheiro está bloqueado em uma conta na Caixa Econômica por decisão tomada em março pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Raquel Dodge pede que 1 bilhão e 200 milhões seja encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente, sendo 200 milhões para medidas de contingenciamento e de 1 bilhão para o financiamento de ações de proteção ambiental. Segundo a Procuradora-Geral, o restante, que corresponde a 1 bilhão e 300 milhões, deve ser destinado à educação, como previsto anteriormente. Olha, no Paraná foi lançado ontem um banco de projetos executivos. A iniciativa envolve uma verba de 350 milhões de reais e promete agilizar obras de infraestrutura e de segurança pública. No evento desta segunda-feira, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, o governador Ratinho Júnior lançou o Banco de Projetos para o estado do Paraná. Todas as regiões do estado serão contempladas com obras em rodovias, ferrovias e investimentos em segurança pública. É o maior aporte de recursos para planejamento da história do estado. Ele tem formato inédito e foi desenvolvido para resolver os grandes problemas históricos do Paraná. Nós assumimos o governo sem nenhum projeto executivo. Isso quer dizer o quê? Às vezes você tem o dinheiro para fazer uma duplicação ou fazer uma terceira faixa, melhorar o sistema de logística, mas não tem o projeto de engenharia. Então isso acaba fazendo com que esse dinheiro que você tem, muitas vezes através de um empréstimo ou no caixa, acaba não podendo ser executado. Então nós estamos fazendo um grande planejamento logístico para o estado do Paraná. É o maior investimento em projetos da história do estado, é o maior pacote de investimento na atualidade no Brasil, para que o Paraná possa ser a grande central de infraestrutura e logística da América do Sul. O governador também falou a respeito da posição geográfica privilegiada que o estado do Paraná se encontra. Segundo o governador, o Banco de Projetos vem com o objetivo de renovar toda a infraestrutura do estado, preparando o Paraná para ser o hub logístico da América do Sul. Eu acredito que esse banco de projetos vai deixar um legado
para os próximos anos e, obviamente, que muitos desses projetos nós vamos colocar em prática. Este é o maior investimento que o estado do Paraná já recebeu. Serão 290 milhões de reais para obras em rodovias, 40 milhões para a recuperação da malha ferroviária e 20 milhões de reais serão destinados à segurança pública, totalizando 350 milhões investidos no banco de projetos. O banco de projetos prevê investimentos de 105 milhões de reais nos primeiros 12 meses, entre 2019 e 2020, e outros 2 aportes de 155 milhões e 90 milhões nos anos seguintes. O litoral do Paraná foi protagonista na cerimônia. No evento foi lançada a contratação da empresa que irá realizar o estudo de impacto ambiental na construção do asfalto na estrada de Guaraqueçaba. Nós sabemos que a estrada tem que ser ecológica. Qual é a solução? O governador deu a ordem de serviço para que esse estudo, então, nos indique qual é a obra que nós vamos licitar para 80 quilômetros, para poder colocar a comunidade em contato com o Estado, porque eles estão isolados. Então eu quero cumprimentar Guaraqueçaba, que é um município que hoje não tem ligação pavimentada com o restante do Estado, está isolada, e com essa assinatura dá o passo inicial, mas o passo mais importante, que é ter o projeto para a concretização de um sonho. O banco de projetos é isso, é levar a infraestrutura aonde no estado ainda não tinha e automaticamente aonde existe a infraestrutura poder melhorar ela com terceira faixa e duplicações. Em breve os investimentos estarão em todo o estado e o litoral do Paraná também será contemplado. A macro e micro drenagem em Matinhos e a engorda da praia, que atualmente o governo está em busca de empréstimos para iniciar a execução. Em Paranaguá, obras no entorno do porto serão prioridades. Já foi contratado a Ayrton Senna, né, a empresa foi contratada para fazer um novo ramal logístico ali para atender o porto. Nós vamos inaugurar um novo viaduto para o Porto de Paranaguá. O terminal de grãos do Porto, nós já contratamos a empresa que vai fazer toda essa modernização do corredor de exportação de grãos. Então tudo isso está nesse grande pacote. Também foi autorizada a incorporação de 50 novos engenheiros ao quadro técnico do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, para dar conta da demanda dos projetos. Olha, e no litoral do Paraná, uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada viabilizou a reforma de uma escola em comunidade pesqueira. Uma das nossas equipes acompanhou o evento de entrega dessas obras. Confira. Nosso destino foi a comunidade do Amparo, do outro lado do Trapiche do Rocio. O acesso à ilha é somente de barco e fica a 30 minutos do centro de Paranaguá. A comunidade é pequena, tem aproximadamente 300 habitantes. Hoje foi dia de festa para eles, principalmente para as crianças. A prefeitura, em parceria com a empresa Catalini Transportes Marítimos, fez a reforma da Escola Rural Municipal do Campo do Amparo, a única do local. A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito, empresários, políticos e a comunidade. É o que eu sempre falo, né? Nossa cidade, ela tem a peculiaridade dela, né? É área rural, centro histórico, as nossas ilhas, aqui no Amparo não é diferente, né? Nós temos escolas praticamente em todas as nossas ilhas aqui. Foi feita uma reforma em parceria com a Catalini, que eu quero agradecer também a Catalini, que sempre tem se envolvido com a nossa educação do município. E aqui não é diferente, né? Aqui nós temos os alunos aqui, os moradores aqui, né? Os filhos dos nossos pescadores que estão aqui no dia a dia, e uma escola com uma qualidade melhor agora. Nós fizemos isso também lá em São Miguel, reformamos inteirinha a escola de São Miguel e aqui não é diferente, como eu falei. Então eu só agradeço o envolvimento da Secretaria Municipal de Educação, a Catalini, que tem olhado com bastante carinho pelas nossas comunidades também aqui. Então isso é importante e quem ganha com isso são os nossos alunos. Hoje é um dia de muita satisfação, eu tenho muito orgulho de trabalhar na Catalini. A Catalini preza por melhorar a vida das pessoas, tanto aquelas que trabalham diretamente ou indiretamente na empresa, como no entorno. Esse aqui é mais um projeto nosso. O nosso programa de responsabilidade socioambiental tem mais de 20 programas. A gente tem muito orgulho em poder estar colaborando com esse projeto e doando os materiais
tendo todo o apoio da Prefeitura para a gente poder contribuir com a comunidade. Uma comunidade que está distante do centro de Paranaguá e que a gente entendeu que havia muita carência e que a gente poderia pegar e fazer o bem aqui. A escola tem atualmente 26 alunos matriculados. As melhorias na estrutura incluíram reformas no telhado e piso, instalação de novas portas e pintura interna e externa do prédio. Além disso, a escola recebeu computadores, ar-condicionado, mesas e cadeiras adaptáveis. Tudo para proporcionar mais conforto para as crianças que estudam aqui. É uma comunidade que temos quase 30 alunos e nós aproveitamos também toda essa manutenção que foi feita, telhado, parte elétrica, calha, adequação da horta escolar. Nós já fizemos troca de vidros também, fizemos outras melhorias, inclusive trouxemos para cá mesa digital, nós também trouxemos a mesa digital, nós trouxemos outras melhorias para cá, tanto as carteiras são adaptadas, porque aqui é uma escola que atende multisseriado, então ela precisa estar em movimento. Então nós trouxemos toda uma carteira adaptada para a necessidade da escola. A escola foi inaugurada em 2002 e desde então o sonho da direção era a implantação de uma horta comunitária. O novo espaço deve incrementar a merenda escolar das crianças, além de incentivar os alunos a cuidar da escola, da comunidade e do meio ambiente. Nós procuramos a parceria com a empresa Catalini, eles têm um projeto socioambiental e trouxeram, junto com vários voluntários da empresa, e vieram e implantaram a horta comunitária na escola. Então agora a gente já conseguiu usar alface na merenda, a couve nos sucos, então a gente agora espera crescerem as árvores, foram plantadas bananeiras, vários tipos de laranjas, muitas árvores frutíferas ali que eu ainda não sei, não entendo muito, mas logo a gente vai estar colhendo também frutas na escola. A cerimônia de entrega terminou com a apresentação do grupo Abadá Capoeira. E depois do intervalo a gente fala sobre o voluntariado, esse ato tão importante de amor e dedicação às obras sociais. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração, creia no poder do Divino Pai Eterno. Ser voluntário vai muito além do simples fato de doar um tempinho. É um ato de amor e dedicação, conforme o nosso repórter Vilker Oliveira conta pra gente. Ficar longe de casa não é fácil para a Germana. A distância da família incomoda, mas a vontade de fazer o bem a quem precisa fala mais alto. Um momento de felicidade, realização, né? Era um sonho já vir para a Trindade há muitos anos. Eu buscava vir, muitas vezes não dava, né? Por causa do trabalho, questão financeira às vezes. Mas como eu tive essa oportunidade de vir, fazer o estágio, melhor ainda, que eu ainda fiquei um mês aqui. A voluntária veio do Ceará para Goiás oferecer o próprio trabalho e o tempo nas obras sociais redentoristas em Trindade. Tudo isso motivada pelo amor ao próximo e pela fé no Divino Pai Eterno. Eu vim para Trindade porque há muitos anos eu sou devota de Deus Divino Pai Eterno e assisto as novenas todo dia dos Filhos do Pai Eterno. E devido à minha devoção, eu escolhi Trindade, né? O Centro Social Pai Eterno, que eu gosto muito de crianças, né? De trabalhar com as crianças, ajudando. E eu vi as obras sociais no site, né? Do Divino Pai Eterno, da FIP, as obras sociais da FIP e dos missionários redentoristas. E o Centro Social Pai Eterno eu sempre admirei, né? Essas obras sociais. E eu tinha muita vontade de vir para a Trindade também, conhecer e trabalhar com as crianças. Daí eu escolhi o estágio aqui no Centro Social Pai Eterno. O carinho que ela recebe das crianças paga com sobra todo o esforço.
Eu gosto muito da tia Germana, porque ela é uma professora muito legal e também ensina várias coisas pra gente. Eu gosto da tia Germana, porque ela me ensinou muitas coisas e também ela me ensinou coisas saudáveis. Eu aprendi muitas coisas, ela é muito legal. Eu aprendi sobre alimentação saudável, aprendi sobre o mosquito da dengue. Para cuidar dessas crianças, toda ajuda é bem-vinda, desde que seja por amor. E o trabalho dos voluntários faz toda a diferença. Cada um ajuda como pode. A Germana é enfermeira. Aqui ela oferece ajuda e orientações de saúde. Aqui tem 4 turmas de crianças, né? Tem aquarela, tem um balão mágico, que são as menores, de 3 a 5 anos, tem aquarela, que é de 6 a 7. Tem raio de luz, que é de 9 a 10, e também tem o arco-íris, que é de 10 a 12. Aí eu falo com elas sobre saúde, alguns temas com educação e saúde com elas. Hoje eu vou falar a importância da vacinação com a turma do aquarela, mas eu já falei esse tema com as outras turmas já. Eu falo sobre a importância da lavagem de mãos, falei sobre a prevenção da dengue, falei sobre a alimentação saudável com elas já, a prevenção de doenças crônicas. Foram vários assuntos de saúde de acordo com entendimentos de cada turma. O voluntariado exige solidariedade e cidadania. O trabalho na cozinha exige dedicação, esforço e amor. Tudo isso sobra na Dona Francisca. Já são 16 anos de trabalho voluntário. Eu acho que a pessoa, quando você tem capacidade, você tem vontade, se todas as pessoas tirassem menos 10 minutos, 15 minutos do seu tempo para trabalhar de voluntária, o amor pelas pessoas, né? Fazer o bem, aí o mundo se tornaria melhor. Porque se a pessoa ficar dentro de casa ou então só de braço cruzado e não ter a capacidade de vir aqui fazer, não pode ser no SESC, pode ser em qualquer outra instituição de caridade, fazer um pouco, você vem e quebra um ovo, já é uma coisa que você faz de bem para as pessoas, né? O amor que eu tenho pelo SESC, pelas crianças, pelos meus amigos, nada nesse mundo paga. E eu trabalho porque eu tenho vontade, eu tenho coragem, eu sei que eu sou capaz. Já aposentada, para ela ficar em casa não é uma opção. Aos 62 anos de idade, quer continuar ajudando enquanto puder. Em poucos lugares, ela se sente tão realizada como aqui. É porque é o lugar melhor que eu acho. Eu acho bom, eu trabalho na cozinha e ajudo no bazar. Na cozinha, para mim, é o meu local principal. Eu gosto de fazer a comida, ver as crianças felizes. Tia, bota um pouquinho, tia, repete. Eu adoro. Um voluntário não dispõe apenas de algumas horas para ajudar quem precisa. É muito mais que isso. O simples gesto de ajudar ao próximo enriquece a alma, a mente e o coração, doando sem esperar nada em troca. É a solidariedade aquecendo o ser humano. Eu vou trabalhar por amor até o fim da minha vida. É por isso que eu tenho muito amor para me dar e vender. E hoje a comunidade católica em todo o Brasil celebra Santa Mônica e amanhã o seu filho Santo Agostinho. Neste clima festivo e em celebrar essa família tão santa, é que nós vamos apresentar a você um pouco da história desse santo e doutor da Igreja. Ele que se converteu e atendeu o chamado de Deus para a vocação religiosa, tornando-se um grande bispo. É tempo de conhecer um pouco mais sobre a história de Santo Agostinho. Estamos no mês de agosto, o mês das vocações. E a história desse santo, ela bate muito com essa importância da vocação. Para conhecermos um pouco mais da história de Santo Agostinho, ao meu lado o padre Rafael Oliveira, ele que está aqui para nos explicar, fazermos com que nós possamos conhecer um pouco mais da história de Santo Agostinho. Padre, bom tê-lo aqui na TV Pai Eterno. E qual foi o legado, o que a gente não pode esquecer de forma alguma, o que vem em mente quando fala de Santo Agostinho para o senhor? Olá, Pedro. Olá a cada um que nos acompanha pela TV Pai Eterno. Quando se fala em Santo Agostinho, a primeira ideia que vem para nós cristãos, para nós católicos,
é de conversão. De fato, essa é a ideia geral que nós temos desse grande santo na igreja. Nós bem sabemos que a mãe dele, que é também uma grande santa, ela rezou, segundo o próprio Santo Agostinho, 30 anos pela sua conversão. Agostinho era um homem muito inteligente, mas era também um homem totalmente depravado, né? A inteligência levava ele a viver a vida de qualquer forma, e ele vivia a vida sempre numa vida, entre aspas, né, de prostituição, de bebida, e também ele vivia uma filosofia que era contra alguns princípios da igreja. E por isso a mãe dele rezava muito pela conversão desse homem que depois vai se tornar um grande santo da nossa igreja. Ele foi fundador de uma ordem. Que ordem é essa e o que significa ela? Então, Santo Agostinho, depois que se converteu, segundo a história, ele vai se converter por Santo Ambrósio, lá em Milão, porque ele era também professor de retórica, Agostinho. E aí, então, em Milão, ele gostava muito de escutar o bispo pregar. E ele vai ali, na Catedral de Milão, via Ambrósio pregar, e ele ficou muito encantado. Ele se converte em 387, mais ou menos, e depois que ele se converteu, ele volta para a cidade que ele morava antes, em Tagastes. Quando ele vai voltar para a cidade, onde hoje é a Argélia, na África, e quando ele vai voltar, então ele, pelo caminho, ele começa a parar em algumas cidades e por ali as pessoas começam a ver que ele é diferente. E então, no ano de 388, quando ele voltou para a cidade, ali então ele começou a fundar a ordem agostiniana. Foi ele que escreveu as primeiras regras chamadas agostinianas. Em que é baseada a ordem agostiniana? Principalmente no conhecimento, né? Santo Agostinho, ele vai se tornar um dos grandes doutores da igreja. Na verdade, a igreja vai colocar ele como se fosse o 10º doutor da igreja. E ele, então, ele tinha um grande conhecimento filosófico e também teológico. Vai escrever grandes tratados. Então, a ordem agostiniana, que ele vai fundar a ordem, né, para padres, freiras, a ordem é baseada, o carisma, podemos assim dizer, que cada ordem religiosa tem, é o estudo, é a aplicação aos estudos. Tanto é que os grandes colégios agostinianos, ou Colégio de Santo Agostinho, que temos tantos por aí. Padre Rafael Oliveira. Padre, nós estamos no mês das vocações, que é o mês de agosto. Tem alguma relação? Qual é a relação do mês das vocações com a história de Santo Agostinho? Podemos dizer que tem uma relação profunda, né? Porque Santo Agostinho, entre aspas, né, como era uma pessoa depravada, era uma pessoa, entre aspas, do mundão, de tanto a sua mãe rezar, ele começa então a mudar de vida, começa a se converter. Nessa volta que ele teve para a sua cidade, depois que ele se converte lá em Milão, ele volta, quando ele chega lá na cidade de Hipona, então o bispo de lá fica muito amigo dele. E vê que o cara realmente agora ele tem muitas ideias boas, teológicas, vê que ele foi bem catequizado, então ordenou ele padre. Então podemos dizer assim, olha, a relação de Santo Agostinho com as vocações é muita, porque para dizer que nós também podemos mudar, podemos se converter e mais, podemos seguir Cristo com toda a radicalidade como ele mesmo fez. E aí, até de forma proposital, nós deixamos a imagem de Santo Agostinho, que está ali no fundo, para representar bem nessa matéria de hoje aqui que a gente tem a oportunidade de falar com o Padre Rafael Oliveira. Padre, no nosso dia a dia, como que nós podemos, assim, de uma forma ou de outra, ter algumas atitudes que são ensinamentos de Santo Agostinho? Então, nós podemos ter essas atitudes, Pedro, e cada um que nos acompanha pela Pai Eterno, nós podemos ter as atitudes porque todos nós somos pecadores. Quando a gente olha para a vida de grandes santos, como Santo Agostinho, que foi um dos santos que mais nos inspiram, porque
foi grande pecador e se tornou grande santo, nós também podemos perceber que nós também, na nossa vida, entre aspas, né, nos nossos pecados, nas nossas fragilidades, nós podemos mudar e nós podemos nos converter. Por isso que a nossa vida tem uma certa semelhança com Santo Agostinho, porque nós também somos pecadores. Padre, então é isso. Obrigado por essa entrevista e que a gente possa viver um pouco de Santo Agostinho, né, no nosso dia a dia. Acho que dá para tirar algumas lições que o senhor acabou de explicar, né? Verdade. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que por intercessão de Santo Agostinho, esse santo que é tão humano quanto eu, quanto nós que aqui estamos, e peçamos a intercessão dele para que nós também possamos converter. Fiquem com Deus. Obrigado, Padre. Por nada. E veja no próximo bloco, o cãozinho finge ter a perna quebrada para chamar a atenção das pessoas e ganhar carinho e comida. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Na Tailândia, um cãozinho para lá de esperto finge que quebrou a perna para chamar a atenção de quem passa por ele. Seria difícil de acreditar se não houvesse um vídeo para comprovar essa situação. O cãozinho, apelidado de Guy pelos habitantes locais, arrasta a perna esquerda pelo chão, como se ela estivesse quebrada. Depois que as pessoas se aglomeram perto dele, o animal para de fingir e passa a andar normalmente, como se nada tivesse acontecido. O vídeo mostrando a façanha do cãozinho foi filmado em Bangkok, na Tailândia, no início deste mês, dia 4 de agosto, um domingo. Moradores locais contam que o animal já tem idade avançada e que faz esse truque para ganhar alimentos e atenção. Uma das moradoras alimenta Guy todos os dias, mas ainda assim, ele continua fazendo uso do truque. A vizinhança chegou a procurar por lesões nas duas pernas do bichinho, mas nada foi encontrado. Os moradores contam que chegaram a pensar em levar o cachorro ao veterinário por causa do fingimento. Porém, depois confirmaram que tudo não passa de um truque muito bem articulado. E na Califórnia, adolescentes ligam para a polícia após descobrir que um urso invadiu a geladeira da casa de férias. Veja o flagrante. O vídeo de uma câmera de vigilância mostra o urso assaltando uma geladeira em uma casa de férias na Califórnia à procura de um lanche da meia-noite. O vídeo se tornou viral uma semana após ser publicado na internet. Hayes Sherman e Bob Harden disseram que perceberam o convidado inesperado quando ouviram um barulho peculiar por volta da 00:30 no horário local. O vídeo captura todo o episódio do urso abrindo a geladeira da família, comendo um recipiente que continha carne de taco e depois vagando pela sala e saindo pela porta da frente. Bob chamou a polícia e depois criou obstáculos entre a cozinha e a sala de estar para que o urso não pudesse acessar o local onde os meninos estavam. A delegacia local disse em um post no Facebook que o xerife do condado, Alisson Prero, conseguiu espantar o urso disparando um tiro de espingarda para cima. Olha, você vai conhecer agora o movimento Mães que Oram pelos Filhos. São mulheres que se reúnem uma vez por semana para orar pelos filhos com o propósito Mães de Joelhos, Filhos de Pé. E esse é um belo exemplo para conhecermos hoje, dia 27 de agosto, dia de Santa Mônica, que tem muito a ensinar para todas as mães. Nesse dia de hoje, tão especial por conta da comemoração de Santa Mônica, que em vida foi reconhecida pela sua fé e oração para a mudança da sua família. Fomos conhecer o movimento Mães que Oram pelos Filhos, que é novo, mas tem uma linda trajetória. Começou em abril, em Vitória do Espírito Santo, em abril de 2011, na cidade, na Diocese Mata da Praia, e com desejo de algumas mães, 20 mães, que se organizaram e formaram um pequeno grupo. Ali elas se reuniam semanalmente para orarem por seus filhos.
E esse intuito de orar pelos filhos foi crescendo. Elas foram convidando mais mães, convidando mais pessoas e o grupo foi tomando uma proporção maior, vindo a ser movimento em 2014. E foi quando ele passou a ser movimento, houve a necessidade de um diretor espiritual a nível nacional. A Marilda é mãe de uma filha e mora em Bela Vista de Goiás, que fica a 80 quilômetros de Trindade, e pertence ao grupo Mães que Oram pelos Filhos, há 3 anos. Foi em 2015 que sua vida ganhou mais uma missão. Na minha vida na minha paróquia em Bela Vista, eu sempre tive o desejo de rezar, de interceder pelos filhos e pelas famílias. Era um chamado que eu tinha no meu coração. E eu comentei com o meu pároco de Bela Vista esse anseio que eu tinha. E ele me orientou que eu começasse a buscar algumas mães, a trabalhar com elas. E eu comecei esse trabalho. Eu fazia parte da catequese, do apostolado da oração, da intercessão da RCC. E comecei esse trabalho com as mães. Reuni algumas mães, algumas amigas, comadres, e nós começamos. E a partir dali o grupo cresceu em Bela Vista. E eu comecei também a fazer parte dos serviços a nível estadual, a nível nacional. E minha vida tomou uma dimensão muito maior em cima do movimento, né? Em função do movimento. E a mudança foi muito grande na minha família e nas famílias que começaram a participar do movimento. O movimento Mães que Oram pelos Filhos já ganhou o mundo. Além do Brasil, se encontra hoje em mais 5 países. Aqui no Brasil, está espalhado em todos os estados e sempre contando com a participação fundamental de uma orientação espiritual. O movimento nasce com a experiência de mães, depois é acolhido, né, por um bispo, e quando o bispo organiza, ele vê a necessidade de se colocar um diretor nacional, para que pudesse, pelo menos, dar um norte e ser mais próximo, não só do grupo que é o grupo fundador, mas daquelas pessoas que pudessem procurar. Ao sair da experiência do Sul e Sudeste e vir para o restante do Brasil, a primeira coisa que se preocupou, é necessário ter a presença da igreja. Por quê? Toda a experiência vai partir de uma experiência da comunidade. São mães que ou estavam longe da comunidade e machucadas com seus filhos sofrendo, ou mães que estavam literalmente na comunidade e não estavam dando conta de fazer o processo de ajudar os seus filhos. E elas descobrem na oração o caminho de ajuda. Existe uma orientação para que os encontros aconteçam uma vez por semana e sempre na paróquia. Nossa equipe acompanhou uma reunião feita nesse fim de semana na paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Goiânia. Espalhados pelo Brasil, hoje existem 2.000 grupos rezando todos os dias. Quando você vê mulheres que rezam com liberdade, mulheres que rezam com o coração livre, porque foram capazes de perdoar todas as circunstâncias para poder seus filhos se manterem de pé, isso restaura a vida da comunidade. Há ainda uma regra para a manutenção do ideal do grupo. Todas as pessoas precisam respeitar um tripé de orientação fundamental para a existência do Mães que Oram pelos Filhos, dentro das dioceses e arquidioceses. Esse tripé é a humildade, a unidade e a obediência. Nós precisamos ser humildes, né? O tripé, as mães, elas acompanham a humildade. É o princípio, eu digo que é o fundamental. Por quê? Porque nós temos que caminhar de acordo com o que a igreja nos ensina. E nós somos exortadas a todo tempo pelos nossos padres, pelos nossos bispos, arcebispos. Então nós temos que obedecer, nós temos que ter essa humildade para acatar tudo que vem para nós. E nós temos também uma hierarquia dentro do movimento. Tem a coordenação nacional, a coordenação estadual e os grupos diocesanos. A obediência, nós temos que obedecer. Nada que a gente faça sem a obediência, ela caminha. Então, o movimento, para ele caminhar, ele é preciso ter essa obediência a essas regras, né? E a unidade. O movimento, ele não caminha sozinho,
Não tem como ele caminhar sozinho, independente da igreja. Ele é um movimento que faz parte da nossa igreja, Católica Apostólica Romana. Nós trabalhamos junto com os padres, com os nossos bispos, arcebispos. Se o padre da minha paróquia me pede, hoje o grupo de mães vai trabalhar em função dessa atividade na igreja, nós paramos o nosso grupo nesse dia, ele não acontece, e vamos trabalhar naquilo que o nosso padre nos pede. Ou se ele fala que alguma coisa está errada e que tem que ser mudado, nós temos que obedecer primeiro ao nosso sacerdote, ao nosso diretor espiritual, para depois a gente caminhar como o grupo. O grupo não caminha sozinho, é em unidade com a igreja. Hoje, 27 de agosto, é o dia de Santa Mônica, que tem muito a ensinar para todas as mães. Santa Mônica é padroeira do movimento, mas Santa Mônica é a padroeira das mães. Recordemos o seu contexto, né? No início da igreja, nos primeiros séculos, a dificuldade daquela mãe que via o seu filho buscando. Santo Agostinho era um homem curioso, um homem que tinha vontade de conhecer Deus, mas que buscou em várias realidades antes de fazer o verdadeiro encontro com Jesus Cristo. E ela, durante 30 anos, rezou pela conversão do seu filho. Ela queria, pelo menos, que ele fosse batizado, que ele, pelo menos, conhecesse o Deus vivo e verdadeiro. E ele, a partir desse momento, começa a caminhar em Milão, ouve as catequeses de Santo Ambrósio, pede para ser batizado. Depois de batizado, então, ele é inserido também num processo de formação e logo depois fica bispo. Quando ele fica bispo, ela morre. Então, ela tem um papel belíssimo, que é aquela que sustenta, aquela que sustentou e sustenta, e quando o filho amadurece e se põe firme, ela sai de cena. Então, ela se encaixa bem na experiência do movimento, como a experiência de Maria, que é a mulher que está por trás, que reza, que intercede, mas que não aparece. Então, para nós, de modo especial nós cristãos, olhamos para Santa Mônica como uma mulher que, de fé, manteve-se firme, pedindo pelo seu filho, na certeza de que Deus a atenderia um dia. E ela perseverou, por isso conseguiu aquilo que ela tanto pedia. É acolhendo as mães do Brasil inteiro que o grupo está aberto para receber você, mãe, que ainda não faz parte. A sua ferida pode ser curada mais rápida com a ajuda dessas mulheres espalhadas pelo Brasil. É como diz o lema delas: mães de joelhos, filhos de pé. Eu faço um convite a vocês, mães. Venham rezar conosco, venham participar conosco desse exército de mães que oram pelos seus filhos e pelos filhos do mundo inteiro. Nós temos como carisma principal a restauração das famílias pelo poder da oração. E nós queremos restaurar a minha e a sua. Olha, nos ajude a fazer o JBN sugerindo boas notícias para a nossa produção. Anote aí os nossos contatos. O nosso telefone tem o DDD 62 e o número é o 3506-9800. Nosso e-mail é o jbn@tvpaeterno.com.br. Se você preferir, também pode acessar o nosso portal no endereço paieterno.com. E é claro que pode falar com a gente por meio das redes sociais. No Facebook é só buscar TV Pai Eterno ou no Instagram, @TV Pai Eterno. Participe com a gente. Bom, e assim a gente encerra mais uma edição do Jornal Boa Notícia. Continue acompanhando a programação da TV Pai Eterno. Eu volto com novas notícias amanhã às 8 horas da noite. Até lá, tchau, tchau.